versos de 1 a 12. Marcos 12, de 1 a 12. Essa palavra, ela diversas vezes vem sendo pregada em diversos lugares, mas talvez poucas vezes eu acredito que eu mesmo nunca ouvi essa palavra nesse prisma, dessa maneira, e aonde Deus ministrou no meu coração sobre. E eu gostaria que você também tivesse o coração e a mente abertos para ouvir o que Deus tem a dizer a cada um de nós. Marcos 12, de 1 a 12. E já falando sobre esse texto, mas sem antes lê-lo, eu gostaria que você entendesse que o clube do YouTube você vai ser abençoado e privilegiado também, onde essa mensagem poderá ser acessada pelo YouTube. Mas falando do texto, do tempo, nós chegamos já a 9 meses de pandemia, né? Foi completado isso ontem, 9 meses de pandemia, de isolamento social, e ainda nós não temos nenhuma perspectiva de término desse tempo. Nada dito ainda que vai chegar ao fim. A ciência avança com o antídoto para cura, mas embora estejamos em passos largos, ainda não chegamos no fim e nem uma certeza plena nós temos para reverter o quadro mundial. Nós só ouvimos sobre uma vacina aqui, uma vacina ali, uma solução aqui, outra ali, mas não temos ainda a cura definitiva, porque ainda não chegou-se à conclusão de 100% de cada uma dessas vacinas. E o que vemos é o ser humano tomando rumos cada vez mais catastróficos por causa do desespero, por causa das péssimas notícias, pela falta de esperança. E as pessoas hoje fazem escolhas precipitadas, como reflexo disso, imprudentes, colocando em risco tudo e todos. E por isso nós temos essa palavra e o que destaca aos nossos olhos, e nesse tempo algo diferente e que precisamos pensar daqui para frente, ou se já não era tempo de nós pensarmos isso antes. E o texto em questão nos desafia a pensar os rumos que a humanidade está tomando, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a essa bagunça, a essas incertezas que nós estamos atravessando por esse longo período. Amados, são mais de 270 dias, ou melhor, 230 dias que nós estamos isolados. Nem a pandemia e, consequentemente, o isolamento social fez com que o homem mudasse os seus passos. Então isso é muito sério, isso é muito grave, isso é muito perigoso. Nós não estamos vendo as pessoas mudarem, se sensibilizarem. Umas são sensíveis e passam a ter novas posturas, mas no geral as pessoas não mudaram. No geral o homem não mudou. E aí nós concluímos de fato o que já tinha sido concluído pelo nosso Senhor Deus. Lá no capítulo 6, verso 5 do livro de Gênesis, lá no princípio, o homem continuaria sendo mau, continuaria se enveredando pelo caminho mau. E vemos na palavra de Deus alguns pontos importantes dessa realidade proferida lá no passado, muitos anos atrás, e por Jesus aqui no texto, também há muito tempo atrás, que reflete o que estamos vivendo atualmente. Então vamos ao texto da palavra de Deus, e que diz o seguinte: então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles os agarraram e espancaram e o mandaram embora de mãos vazias.
Então enviou-lhes outro servo, e lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para se enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: o meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram e o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão. Por isso o deixaram e foram embora. Essa parábola contada por Jesus tem um significado muito forte em relação ao tempo do fim. É um significado que nem sempre nós olhamos assim para uma palavra de sentença nas nossas vidas. Ela faz uma alegoria mostrando que o homem, ou seja, Deus, dono da vinha, que é a nação de Israel, no caso aqui, e que podemos contar como sendo o povo de Deus, e preparou essa vinha para se ausentar. Ele preparou, deixou tudo pronto para ele poder fazer uma viagem. Ou seja, deixou sob a responsabilidade de homens. Mas esses homens, eles eram maus, que acabaram se distraindo com algumas coisas e negligenciaram seus deveres e os cuidados que deveriam prestar àquela vinha. O dono da vinha, no tempo certo, ou seja, naquele momento certo, e isso aponta para o final dos tempos, no tempo certo, enviou vários servos profetas, que podemos ter aqui. O texto fala que esses vários servos, primeiro foi 1, 2, 3, depois muitos outros, vieram profetizar, vieram proclamar as verdades, vieram sentenciar o povo que estava andando em desobediência, um povo que estava rebeldemente caminhando. E esses profetas, eles vieram não só para anunciar a graça de Deus, o poder de Deus, a sentença, a justiça de Deus, bem como para receber os frutos, para ver e receber os resultados do trabalho dessa terra cultivada. Mas infelizmente não prestaram conta das suas responsabilidades, mas decidiram opor-se aos enviados. Decidiram se opor a quem fosse enviado da parte do dono da vinha. E por fim, intentaram até contra o herdeiro do dono. E no caso do texto, Jesus. Isso tem tudo a ver com o nosso tempo. Essa parábola nos ensina e revela uma realidade muito próxima da que estamos vivendo atualmente e que precisamos nos atentar e tomar algumas providências. Nós precisamos tomar algumas posturas, algumas atitudes que vão mudar o curso da nossa história. Como homens e mulheres chamados por Deus para mudar o mundo, para mudar a realidade, nós não temos que ficar enroscados em reclamar da pandemia, não podemos ficar perdendo tempo sem falar do amor de Deus, aproveitando esse caos. Nós não podemos ficar dormindo enquanto é dia. E quando o texto fala de cerca, o texto fala de cavar um tanque, e é só no Evangelho de Marcos, nesse episódio, que fala sobre isso. No Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus fala do texto, mas não fala sobre esses detalhes. A cerca aqui refere-se à proteção para não ser alcançada pelo inimigo, ou seja, uma área protegida, um lugar de advertências que teriam que obedecer para não serem surpreendidos pelo mal. Existem alguns critérios que nós precisamos viver, existem algumas orientações da parte de Deus que nós não podemos abrir mão,
Nós precisamos obedecer, nós precisamos nos submeter às advertências, a essa cerca criada pelo dono. O próprio Deus criou essa cerca para que o homem não andasse fora, para que o homem não se desfizesse dela, porque seria uma proteção. Lá no Éden já tínhamos essa cerca. Lá no princípio nós já tínhamos essa cerca, algumas advertências muito sérias, muito fortes da parte de Deus, dizendo: você não pode fazer isso, você não pode avançar nisso, você não pode receber e decidir, você não pode escolher. Mas não porque Deus é mau e que Ele não quer que nada aconteça e que você não prospere na vida, mas porque esse não de Deus ou melhor, refere-se literalmente como o amor, a proteção de Deus em relação ao cuidado dos homens. E interessante que o Senhor sabe das intenções do coração humano, por isso que Ele fez e Ele criou cercas. Você precisa levantar cercas na sua vida para que você não seja surpreendido pelo inimigo da sua alma. Uma outra coisa aqui, o cavar um tanque, interessante que o cavar um tanque, ou seja, naquela vinha foi preparado tudo, não só a plantação, não só o cultivo, mas precisava também haver um espaço onde aquelas uvas seriam prensadas, seriam amassadas para sair e ser extraído o suco puro de uva. Refere-se então ao local preparado para o encontro com Deus. Refere-se então a um lugar onde eu e você seríamos confrontados, ou seja, esmiuçados, amassados, para sair aquele sumo perfeito, para sair aquele resultado de um confronto com o Senhor e a sua palavra, de uma intimidade pessoal com Deus, de algo que não deixasse você de qualquer jeito. Hoje, as pessoas não são confrontadas pela palavra, sabe por quê? Porque elas se ofendem e vão embora da igreja. Hoje, as pessoas não são encorajadas pela palavra, sabe por quê? Porque tudo para elas é festa. E no momento de dor, não existe festa. No momento de dor, elas têm déficits. É muito mais fácil eu encontrar e fazer uma boa amizade numa roda de chimarrão com um churrasco do que na roda de oração com a Bíblia. E meus queridos, esse encontro com Deus, ele é real, ele precisa acontecer e ele acontece com todos aqueles que buscam a Deus. O tempo de busca a Deus intimamente é aquele momento do tanque de prensar. Aquele tanque você está sendo prensado para você não aceitar as coisas malignas e sempre absorver o que é de Deus. O lugar de busca e também de justiça de Deus. Pensa que tanque para prensar é só para tirar aquele sumo e beber e deu? Mas aqui reflete atitudes. O Senhor nos prensa para que nós saiamos melhores. Um local de encontro, um local de confronto do Senhor com o homem. E uma outra coisa, uma outra característica aqui nessa vinha, a torre. Mas para que eu vou ter, numa vinha, eu vou ter uma torre, um tanque de prensar e uma cerca? É um presídio? Não. É um lugar protegido de Deus, que tem pura vigilância sobre você. O Senhor é sentinela. E aqui a torre seria a posição de vigilância constante, refere-se a uma vida de vigilância, uma vida de santidade e cuidar para não cair, e cuidar para não ceder, e cuidar para que o inimigo não penetre na fortaleza, naquela cerca. Essa característica colocada pelo evangelista Marcos não é aleatória, não é à toa, tem sentido. A torre é para vigiar, a atenção para cuidar e preservar o que foi deixado para ser administrado e cuidar e cultivado. O Senhor nos deu a responsabilidade de cuidar dessa vinha, desse lugar, desse povo, da nossa nação,
aonde eu tenho que orar, aonde eu tenho que evangelizar, aonde eu tenho que levar pessoas para um encontro real e pessoal com Jesus. E esse encontro real e pessoal com Jesus vai sim ser confrontador, vai sim ser esmiuçador, mas vai esmiuçar o pecado e vai manter a pessoa íntegra e fortalecida pelo poder do Espírito Santo. E aí nós vemos também que os lavradores são os seres humanos corrompidos pelo pecado, porque quando chegava um servo, eles iam lá e matavam aquele servo. Quando chegava um servo aonde ele iria colher os frutos, sentar e ver como é que está o resultado, como é que está sendo aqui, maldosamente tomavam aqueles homens e matavam, batiam neles. E não tem sido assim. Os crentes têm falado do Evangelho e eles são o quê? Maltratados, negligenciados, perseguidos, ao ponto de realmente trocarem, como diz a Bíblia, trocarem a verdade pela mentira, supervalorizar a mentira e superestimar a verdade. Os lavradores, então, são os homens corrompidos pelo pecado, obstinados e seduzidos pelo engano das riquezas e pelos bens materiais. Amados, não existiu antes, como hoje tem acontecido muito. As pessoas estão tão distraídas com as suas coisas, com as suas casas, com seus bens, com seus imóveis, com a sua riqueza, que elas não percebem absolutamente nada em relação ao final dos tempos. As pessoas estão tão ligadas e conectadas com o que é virtual e passageiro, que elas não estão percebendo que o tempo está passando e que Jesus está às portas, Ele não está longe. Nós precisamos perceber que o Filho do Homem virá, mas Ele virá como juiz, nos trazer sentença, ou sentença de vida, ou sentença de morte. A inclinação da humanidade sempre foi oposta à vontade de Deus. A inclinação do coração do homem sempre foi mal. Os homens se acostumaram a ignorar e a desprezar a vontade de Deus. Isso reflete hoje. Hoje, os homens não estão ouvindo Deus. Hoje, um pastor falando, ele está falando ao vento. Hoje, um homem de Deus não tem voz. Sabe por quê? Não é porque ele não tem força, não tem poder, não tem inspiração do Espírito Santo, mas é porque as pessoas estão passando, porque elas não estão ouvindo a verdade. Quando ouvem a verdade, se ofendem e continuam passando. Você que tem ouvidos para ouvir, ouça o que a palavra de Deus diz. Não endureça o seu coração quando você ouvir alguma coisa da parte de Deus. Preste atenção, absorva o que Deus tem para falar para você, porque você vai passar. Mas a sua vida tem que estar com Jesus. Não dão mais ouvidos para o que é eterno. Os homens não dão mais ouvidos para o que é eterno. E para o final de todas as coisas, vai acabar. E nós não vamos ter. É interessante que negociamos coisas, entramos em negociações, em combinações, mas não paramos para analisar quanto tempo ainda temos. Como diz uma música de um grupo, de uma banda, muitos querem viver até 200 anos e acham que vão viver 200 anos, mas é um engano. Só que, dentre tudo isso que eu tenho falado aqui, nesse momento, há uma recompensa quando Jesus vier. Abra sua Bíblia lá em Salmo 62, 12. Salmo de número 62, versículo 12. Na minha versão diz: contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento.
Preste atenção, meu irmão, minha irmã, preste atenção, ouvinte do Facebook. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos ou de qualquer outra coisa que tenha acontecido na sua vida que você não tem aberto mão, que você tem insistido. Vai haver retribuição. E quem vai fazer isso é o Senhor. Romanos capítulo 2, versículo 6. Romanos 2, 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Que tipo de retribuição você quer, meu irmão? Que tipo de retribuição você quer receber no final dos tempos, no final da vida? Apocalipse, capítulo 22, último capítulo do livro de Apocalipse, versículo 12. O próprio Jesus diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Ô meu querido, preste atenção, nós estamos no final dos tempos. Toda atitude de rejeição será cobrada, bem como toda atitude de acolhimento do Senhor. Toda atitude de rebeldia contra Deus e contra o seu plano será sentenciado. Que tipo de mensagem você gostaria de ouvir? Aquela de esperança para a tua alma, onde você vai ter tudo do bom e do melhor, continue firme na sua vida, ou de justiça de Deus, cuide para que você não caia, cuide para que você não seja negligente, cuide para que você não deixe para trás o que é de valor, cuide para você não estar fazendo o que não está agradando a Deus. Deus é amor, sim, mas Ele é justiça. E a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu querido, preste atenção, acorda tu que dormes. Cristo vai iluminar a sua cabeça, Cristo vai iluminar seus pensamentos, Cristo vai iluminar os seus passos. Acorda do seu sono. Às vezes você está dormindo, às vezes você está muito impregnado na mesmice que não consegue descolar do que está fazendo. E uma aplicação para a nossa vida: Deus te deu vida, te deu saúde, te deu inteligência, te deu domínio desde o princípio do mundo. Domine a terra, cultive a terra, multipliquem-se. Mas a cobiça, né? E como diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz, podemos até ler do verso 15, há uma advertência para mim e para você aqui: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Amados, há uma promessa aqui: todas as coisas vão passar, mas aquele que permanece fiel ao Senhor, aquele que permanece realizando a vontade de Deus, ele vai prevalecer e vai viver eternamente. Essa cobiça do mundo desfigurou todo o plano de Deus e transformou para um modo inoperante e maldoso. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos. O que era para ser protegido, cerca. Conservado, cerca. Tanque de prensar. O que era para ser vigiado e cuidado, com a torre como sentinela de vigia, foi invadido e destruído pelos desejos maus e pelo que é finito, ou seja, passageiro, sem sentido
e falho. No texto, o próprio Jesus faz uma pergunta que reflete o que as pessoas estão vivendo hoje. Lá no versículo 12, ele pergunta: vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? Ou seja, nunca ninguém lê as palavras de vida eterna. As pessoas não se atentam para o que está nas entrelinhas da palavra de Deus. E aí vivem suas vidas todos os dias, de qualquer jeito, totalmente vulneráveis ao inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, o diabo, anda em derredor buscando a quem possa tragar, engolir, matar, roubar, destruir. E você quer isso para você? Você quer isso para sua descendência? Você quer isso para sua família? Eu acredito que não, né? Pois bem, conserve-se íntegro em Deus. Deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus circundar você. Não se distraia com o que não é importante. Acorde do sono profundo e longo. Acorde em nome de Jesus. Por isso, para terminar, para concluir, arrependa-se do seu caminho mau. Arrependa-se do seu caminho mau. Existe alguma coisinha que você está caminhando para o mal, que você está fazendo e que precisa de arrependimento. Sabe o que é arrependimento? Mudar a direção. Converta-se, mude a direção e receba de Deus. Confesse que você vem titubeando, tropeçando em algumas escolhas incertas, em algumas escolhas erradas, em algumas escolhas que não vale a pena. Reconheça isso, confesse isso diante de Deus. Aquele que oculta o que precisa ser revelado, a Bíblia diz que não prospera. Mas aquele que confessa o que está atrapalhando, o que está errado e abandona, esse encontra a misericórdia do Senhor. Se posicione com firmeza de uma vez, homem. Se posicione com firmeza de uma vez, mulher. Se posicione de uma vez com firmeza, povo. Deus vai retribuir, mas Ele vai retribuir de maneira especial, com a luz de Cristo. E por fim, creia que o Senhor te guiará. Creia que o Senhor vai te guiar. Ele vai te levar para caminhos aplainados. Ele vai te levar para mananciais de água viva. Ele é a água viva. Ele é a fonte. Em nome de Jesus, mude essa perspectiva. Mude essa perspectiva. Eu coloquei como título nessa mensagem: até onde chegamos? Até onde chegamos? Olha o que se vê. Se nós pararmos para avaliar a vida do homem hoje, caos total. Como reflexo de todo o caos que realmente está acontecendo. Mas e se piorar as coisas? O homem vai fazer o quê? O homem que teme a Deus, ele vai continuar temendo a Deus? Ele vai continuar buscando a Deus? As pessoas, isso está provado, que elas buscam a Deus quando realmente perdem alguma coisa, quando dificulta as coisas. Mas eu vou dizer uma coisa muito séria, que você também pode concluir assim: esse mundo, nem pandemia curvou alguns corações. Nem pandemia, nem isolamento mudou a vida de algumas pessoas, mudou a história de algumas pessoas. O homem voltou a fazer as mesmas coisas. E aí nós concluímos como realmente o Senhor Deus conclui: o homem é continuamente mau. Que você não seja dessa forma, que você não seja uma pessoa onde negligencia essa vida que Deus tem dado. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar em favor disso. Até onde chegamos? Até onde chegamos? Jesus tem mandado homens e mulheres, profetas. Jesus tem mandado pessoas avisar você que você está num caminho mau. Jesus tem mandado homens proclamarem as verdades espirituais, proclamarem a libertação, a liberdade no Espírito Santo, proclamar a vida plena. E até quando você vai continuar ignorando, matando esses homens,
desprezando as profecias? Até quando você vai ignorar a sua necessidade de Deus? Até quando você vai ignorar aquele momento íntimo com Deus? Talvez Deus quer que você mude a sua postura. Mais uma vez, lhe desafio: mude a sua postura. Receba o que Deus tem para te dar e ande de acordo com a vontade dEle. Pai, aqui está a Tua palavra, te louvamos, te agradecemos por ela e pedimos, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor toque no coração de todos quantos ouvem essa mensagem. Ó Deus, em nome de Jesus, que estejamos preparados para quando o Senhor da vinha vier, possamos estar preparados, prontos para devolver ou entregar a Ele a vinha da melhor maneira possível, como o Senhor preparou e deixou para que nós cuidemos. Deus, converta o coração de mais pessoas, use a Tua igreja, use o Teu povo para isso, Senhor. Coloque no nosso caminho pessoas que estão perdidas, pessoas que precisam ser encontradas pelo Senhor. Pai, coloque no nosso caminho, liberte pessoas e coloque no nosso caminho, para que possamos ensiná-las a maneira correta de viver, para que possamos ensinar o Teu Evangelho, que liberta o cativo, que traz vista aos cegos, que traz cura a quem é aleijado, para quem está prostrado, seja um encorajamento para o louvor da Tua glória. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Deus, pelo tempo que podemos orar ao Senhor. Oramos por nós, oramos pelo nosso coração, oramos para que o Senhor aviva a nossa alma, aviva a Tua obra nesse lugar. Ó Deus, que sejamos conhecidos nesse bairro, não por simplesmente um marketing, mas que é algo, ó Deus, que precisa ser visto, é a luz do Senhor que raia sobre as nossas cabeças. A luz do Senhor seja, ó Deus, tão forte nesse lugar, onde todos possam ver e serem iluminados, ou seja, que todos possam ouvir a Tua voz e serem alcançados e seus corações convertidos. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém.